O Dia a Dia da Política Entrevista conversa nesta segunda-feira com Lucas Rezende, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, especializado em política internacional e política de defesa. Bom dia, um prazer recebê-lo, professor. Bom dia, Berta, um prazer estar aqui com você. Professor, 2026 se inicia com um evento muito marcante, marcou o mundo, que foi a intervenção dos Estados Unidos no governo da Venezuela. O que isso representa para os pactos globais de convivência e a legislação internacional que vinha no pós-Segunda Guerra, vigorando até aqui? Bem, isso representa uma ruptura em tudo. Na verdade, o que o Donald Trump está fazendo é uma alteração da ordem internacional que o mundo vivia, que foi sendo construída desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, nos últimos 80 anos, o mundo foi construído em torno da democracia liberal. Todas as regras da diplomacia, todos os ritos da diplomacia, as leis internacionais, o direito internacional e o direito doméstico dos Estados Unidos foram completamente desrespeitados nesse caso, né? Não estou aqui defendendo Nicolás Maduro de maneira nenhuma, a gente pode falar aqui sobre todos os problemas envolvendo Maduro, mas a forma como ele foi tirado do poder é ilegal. Então a gente não combate uma ação ilegal com uma outra ação ilegal. E também há implicações muito sérias para toda a América Latina, que volta a uma esfera de domínio praticamente direto dos Estados Unidos, colocando toda a região refém dos interesses de um único presidente. Isso pode ser tudo menos democracia. Professor, a ação de Donald Trump na Venezuela é agora uma mudança de regra? O que vale é a lei do mais forte? Não é que é necessariamente uma mudança de regra. Nós vivemos em um sistema internacional que é anárquico, não tem nenhuma autoridade acima dos Estados, né? Então, o poder sempre foi determinante. Agora, os Estados acordaram entre si regras de convivência. Essas regras estão sendo desrespeitadas, completamente desconsideradas por Donald Trump. É isso que está acontecendo. O Brasil, que é um país que não tem armas nucleares, é um país que tem uma história de pacifismo do ponto de vista internacional, só entrando nas guerras, como foi o caso da Segunda Guerra Mundial, já no final da Segunda Guerra Mundial, dentro de um bloco dos aliados, dentro de um acordo, não é, do governo naquele momento. Brasil não tem armas nucleares. É hora de repensar isso, professor? De maneira alguma, de forma nenhuma. A tradição do Brasil, a forma de inserção internacional brasileira é via participação multilateral, é via cooperação internacional. É essa a visão que o Brasil sempre construiu desde que se tornou independente, né? Principalmente durante o período republicano, né? Então, a forma como nós historicamente estamos, até mesmo porque isso está na Constituição e é uma cláusula pétrea, então a gente teria que ter outra Constituição, e eu não acho que é uma boa ideia a gente mexer na nossa Constituição cidadã, né? Então, de maneira nenhuma se trata disso, porque o Brasil não vai conseguir disputar nesses mesmos termos. Como que o Brasil precisa se posicionar internacionalmente? Agora, mais do que nunca, é relevante a conexão com parceiros internacionais que sejam confiáveis. E o que são parceiros confiáveis? Aqueles que são democráticos, porque é a democracia que traz a previsibilidade das relações. Mas aí nós entramos num campo movediço, porque a ideia de democracia ela vem sendo corroída sistematicamente internamente por algumas lideranças que se elegem democraticamente e, quando chegam no poder, começam a agir de forma a enfraquecer essa democracia. Quais seriam hoje esses parceiros confiáveis, né, democráticos, confiáveis que o Brasil teria para se firmar aí no plano internacional? Uma característica fundamental da democracia é o respeito às regras do jogo. Então, como é que a gente avalia uma democracia? Primeira coisa, o governante respeita as regras do jogo? Uma vez eleito por essas regras, ele respeita aquelas regras? É isso que é uma democracia, né? O lado perdedor entendeu que perdeu e que volta depois em 4 anos, né? Donald Trump subverteu isso. Ele e outras lideranças ao redor do mundo
subverteram isso em movimentos que têm características muito semelhantes aos movimentos totalitários do século XX, que foram o nazismo e o stalinismo. Então aqui nós não estamos falando só de chamar algo de direita ou de esquerda, mas se trata de um movimento totalitário semelhante ao que houve no século XX, que busca alterar a percepção da própria realidade das coisas. É um controle ideológico que não se trata, por exemplo, a diferença do autoritarismo e do totalitarismo. O autoritarismo, ele se liga no controle do poder, na censura, né, na perseguição a opositores. O totalitarismo ele vai muito além disso. Ele vai no controle de ideias. As coisas deixam de ter significados. Então, a desconstrução disso é muito perigosa. Então, a gente precisa buscar hoje onde que estão esses aliados que são os aliados democráticos, né? Aqueles que respeitam o Estado de Direito. Professor, o acordo Mercosul-União Europeia, que vinha sendo gestado aí há 25 anos, teve influência deste novo contexto internacional? Olha, é claro que muito provavelmente influenciou positivamente, né? Havia uma grande oposição interna, principalmente daqueles grupos que têm políticas protecionistas, né, que seriam mais afetados economicamente, mas os europeus entenderam o recado, assim como os sul-americanos também, né, porque a ação de Trump na Venezuela e o bullying que Trump está fazendo agora com a Dinamarca, que é um membro, né, da OTAN, é um parceiro fundamental da OTAN, União Europeia. Então, a gente está falando ali sobre aquela questão da previsibilidade. Que tipo de aliado é esse que, de repente, fala assim, não, peraí, eu vou entrar aí, vou pegar um presidente, vou levar para minha casa, ou então agora esse pedaço aqui que é seu vai ser meu, né? Antes da gente entrar na Groenlândia, que eu acho que é um tema muito fascinante, olhando ainda para a América do Sul, o Brasil ele tem trabalhado uma política multilateral e hoje tem entre seus parceiros comerciais mais fortes a China. Como que o Brasil vai se equilibrar nesse novo contexto em que os Estados Unidos, ao que tudo indica, está reivindicando as Américas como a sua área de influência? Vai ser um tango junto com samba, né? Assim, mais do que nunca, a coordenação entre os vizinhos da América do Sul é fundamental, né? Se a gente quer entender que somos uma região que busca se manter independente. Professor, o senhor menciona uma dependência dos parceiros, né, dos vizinhos aqui. O Brasil não pode contar propriamente com a Argentina, né? Quem são hoje os parceiros da América do Sul que, de fato, seriam aliados nesta defesa do multilateralismo? Hoje, a grande maioria dos países da América do Sul, na verdade, né? Então, a gente tem uma parceria que é muito importante, uma conexão política que é muito importante com aqueles principais, eu acho, né? Que são Colômbia, que é México, que é Chile, que é o Uruguai, os nossos parceiros fundamentais do Mercosul, né? Mas até mesmo dentro da Argentina. Tudo bem, a gente tem um governo hoje que não é um governo que olha com bons olhos para o Brasil, né? Um governo com caráter também neototalitário. Então a gente precisa tomar cuidado? É claro, mas até mesmo Javier Milei estava celebrando um acordo Mercosul-União Europeia, porque ele já entendeu que isso é a forma como a gente vai conseguir ter algum grau de autonomia. Por mais que a China seja a nossa principal parceira comercial, não quer dizer que a gente tem que comprar tudo da China, muito pelo contrário. A gente conseguiu sobreviver ao tarifaço, e se a gente vai conseguir sobreviver ao bullying, à política do bullying regional, isso tem muito mais a ver com a nossa capacidade de pluralizar os nossos parceiros. Então, hoje a gente vê resultado de políticas que foram geridas, né, durante os anos 2000, iniciadas ali nos anos 2000, de globalizar, de aumentar os parceiros comerciais e políticos do Brasil. Isso, então, quando os Estados Unidos deu o tarifaço, né,
Se o tarifaço tivesse vindo em um contexto em que os Estados Unidos eram o nosso principal parceiro comercial, a gente estava perdido. O impacto teria sido muito maior. Teve impacto? Teve, mas foi muito reduzido frente aos ajustes que a gente conseguiu fazer. Então, o segredo é não depender só de ninguém. A gente não tem que fazer tudo que os Estados Unidos estão falando. A gente não tem que fazer o que China está falando, o que Rússia está falando. A gente tem que fazer o que a sociedade brasileira entende que é válido e buscar parceiros confiáveis nessa relação. Professor, temos eleições presidenciais este ano e tenho certeza que os Estados Unidos e outros países do mundo estão acompanhando com muita atenção o que vai acontecer aqui. Nas eleições argentinas do ano passado, Donald Trump fez um aporte grande de recursos e, depois do resultado favorável a Milei, declarou que ele tinha participação naquele processo. O senhor acha que os Estados Unidos vão ter alguma ação contundente nas eleições presidenciais do Brasil deste ano? Olha, é difícil, eu não tenho bola de cristal e qualquer aposta assim, é sempre muito arriscada, né? Mas muito provavelmente alguma forma de tentar influenciar o processo para que alguém favorável a essa visão de construção de mundo neototalitária que Donald Trump busca, porque é isso que ele busca, essas conexões internacionais, né? Então, alguma forma de tentar influenciar, ele provavelmente vai tentar, assim como vem tentando fazer em outras regiões do mundo. O próprio Elon Musk, né, conseguiu influenciar as eleições nos Estados Unidos. Em sua avaliação, professor, como as grandes Big Techs vão interferir nesse processo? Porque as Big Techs são parte desse processo e dessa visão, essa nova forma de fazer política. O senhor acha que este ano a interferência vai ser maior no pleito presidencial? Eu acho que vai ser maior do que nunca. Até mesmo porque as Big Techs estão num jogo de ou tudo ou nada. Há dois grandes grupos hoje políticos que estão muito bem coordenados e orientados que buscam atacar a democracia liberal. De um lado, são os neototalitários, é isso que a gente está falando aqui sobre, né? E de outro lado, são os barões das Big Techs, numa construção que o Yanis Varoufakis vem chamando de tecnofeudalismo, né? Que é um distanciamento completo dessas pessoas das estruturas institucionais do Estado. São pessoas que acham que ficaram tão ricas que não precisam mais respeitar as leis de nenhum Estado. Por isso, as Big Techs atacam com tanta veemência quaisquer candidatos que sejam candidatos que busquem fortalecer as instituições do Estado em mecanismos de controle. Agora, mais do que nunca, a gente precisa confiar nas instituições da democracia liberal, nas instituições do Estado, fazer valer as instituições. Será que as instituições estão prontas para fazer um acompanhamento, por exemplo, da difusão de fake news, da difusão de, principalmente com a inteligência artificial, fazendo as deepfakes? Será que o sistema de justiça eleitoral brasileiro está em condições de fazer esse acompanhamento e esse controle no processo eleitoral? Eu acho que o mundo inteiro vai estar olhando para a gente por causa disso. E se há um lugar que pode fazer isso, esse lugar é o Brasil. O Brasil tem um sistema de votação nacional muito bom. Talvez um dos mais avançados do mundo, um dos mais seguros do mundo, né? Isso é mais do que comprovado em testes. Todas as eleições, as urnas são sempre colocadas a teste. O sistema de votação brasileiro, ele é seguro porque a gente tem a justiça eleitoral, que funciona de maneira independente. Poucas coisas funcionam nesse país, mas a justiça eleitoral é uma delas, que tem uma constância muito grande. Então, eu acho que as instituições brasileiras estão preparadas, elas estão vendo o que está acontecendo, estão com acesso à tecnologia, mas é claro que as Big Techs, de alguma forma, vão tentar burlar de alguma maneira, mas é possível fazer esse controle. E o Brasil já demonstrou isso, a União Europeia já demonstrou isso, nos próprios Estados Unidos, antes de Donald Trump, também. Então, a gente precisa, mais do que nunca, acreditar que as instituições funcionam e que é preciso empoderá-las para isso. Professor, falando da Groenlândia,
Que avaliação o senhor está fazendo dessa investida agora dos Estados Unidos sobre a Dinamarca, reivindicando este território, seja por meio de uma compra, ou seja por meio de uma invasão? Que avaliação, que consequências isso traz para a ordem global? Isso que eu vinha falando, né? Essa ordem global que a gente conhecia, que todos nós crescemos nela, né? Essa ordem internacional que a gente via da ONU, né? Dos estados se coordenarem, de criar regras de convivência, isso aparentemente está ruindo. Então, o que Donald Trump está fazendo é desconsiderando completamente todo esse arcabouço institucional, histórico, e investindo exclusivamente no seu objetivo, que é a construção de um novo império, né? Estadunidense, né? de um império estadunidense. Então, não é novidade que ele queria ser rei, né? Então, ele adora a realeza britânica, ele adora os ritos, né? E a própria figura dele puxa muito para esse lado. Mas, enfim, assim, voltando para a Groenlândia, né? Ali, eu acho que o que representa, mais do que tudo, é uma ruptura com essa lógica de se buscar um parceiro, um aliado internacional e de confiar nesse aliado. O que Donald Trump está mostrando é que agora os Estados Unidos não podem mais ser confiáveis. Esse era o grande trunfo dos Estados Unidos. Qual que era a diferença de Estados Unidos e União Soviética na disputa ideológica que você teve durante a Guerra Fria, né? A União Soviética, ela tinha a força, ela tinha o domínio, ela tinha aquela coisa. Os Estados Unidos tinham a conquista, tinha o American Way of Life, né? O que está acontecendo é que o Donald Trump está destruindo isso. Quais as implicações que isso vai ter para a relação Estados Unidos e Europa? Vai ser catastrófico, vai ser o fim da OTAN, vai ser o fim da relação Estados Unidos e Europa como a gente conhece desde o fim da Segunda Guerra. Uma vez que a Dinamarca não está disposta a vender a Groenlândia, isso parece claro. Que tipo de desdobramento a gente pode esperar deste novo conflito que está sendo estimulado ali pelos Estados Unidos na Europa? A única coisa que pode parar isso são as eleições de meio de mandato nesse ano nos Estados Unidos. São as midterm, né? Por quê? Hoje Donald Trump tem algo que é praticamente inédito na política dos Estados Unidos. Ele controla as 3 casas de poder. Ele, claro, tem o executivo. Ele controla a Suprema Corte, porque ele conseguiu indicar muitos nomes conservadores, e ele tem as 2 casas do Congresso americano. Então, a única coisa que pode eventualmente parar isso, a força, ninguém vai parar. Você acha que a China vai entrar em guerra contra os Estados Unidos? Não. Europa não tem condições de entrar em guerra contra os Estados Unidos. Rússia tá achando bom. Deixa o pau quebrar, porque aí acaba com a Europa e ajuda a desestruturar a Europa. São passos, vejam que o grande aliado aí é o Vladimir Putin. Dentro dessa lógica, será que a Europa, a esta altura, está arrependida de ter rompido de uma forma tão brutal com a Rússia no momento em que eclode a guerra ali da Ucrânia? Eu não sei se arrependido seria a palavra, porque seria ceder a um outro bullying, né? Então, assim, a Europa hoje está pressionada por 2 bullies. Então, esse aqui é o ponto, né? Então, ela hoje tem preocupações existenciais que são bastante relevantes. Dentro dessa divisão do mundo, a América do Sul é quintal dos Estados Unidos? Na cabeça do Trump, é. Na nossa, é. Como o Brasil pode reagir a isso, professor? Defendendo as suas instituições, defendendo a sua soberania, defendendo a sua democracia e correndo do totalitarismo. Muito obrigada, professor. O Dia a Dia da Política Entrevista conversou hoje com o professor de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, Lucas Rezende. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.